lactose, né, gente? E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o médico doutor José Gurgel, tá conosco, médico gastroenterologista e especialista no tema, ou seja, vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre intolerância à lactose. Você já ouviu falar? Como é que a gente identifica, doutor, essa intolerância à lactose? Tá, acho que nos últimos anos, vamos dizer assim, que esteja mais na moda, né, esse termo. Acho que as pessoas tiveram mais contato com esse termo e começaram a entender um pouco mais sobre isso. Mas o que seria mesmo a intolerância à lactose? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco hoje. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Divan. Obrigado pela oportunidade. E o tema realmente é um tema quente, né? Um hot topic, né? Como se fala. Né? Os pacientes já chegam no consultório falando, doutor, o meu problema é a lactose. Eita! Não é isso? Já chega com o diagnóstico. Já chega com o diagnóstico. E a gente precisa esclarecer uns pontos muito importantes. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer alguns conceitos básicos. Sim. A lactose é, poderíamos dizer de uma forma simples para todo mundo entender, o açúcar do leite. Tá? O leite não é só lactose. O leite tem a gordura, o leite tem a proteína, certo? E a lactose é o açúcar, é o que nós chamamos de carboidrato. Tá? É a junção de duas unidades, a glicose e a galactose. E esse açúcar que está presente no leite, nos laticínios, de uma maneira geral, são os maiores, os alimentos com maior quantidade desse açúcar, essa lactose. O leite é o que é muito consumido. E não é de hoje. Nós consumimos leites há centenas, milhares de anos. Leite e derivados, né, doutor? Leite e derivados. A epopeia do leite da espécie humana data provavelmente muito antes de Jesus Cristo, tá? Quando nós, seres humanos, conhecemos esse animal de chifre, que é a vaca. Sim. E o leite foi fundamental para a civilização humana, para o desenvolvimento da sociedade como nós conhecemos hoje. Fantástico, porque é um alimento riquíssimo. Muito rico em carboidrato, rico em proteína, rico em gordura, fundamental. Acontece que a verdade é que a raça humana não foi muito bem feita para digerir o leite. Tá? Quando nós nascemos com uma enzima importantíssima, a lactase. Sim. Certo? E nós somos amamentados e essa lactase ela é fundamental para digerir esse açúcar do leite, a lactose. Sem a lactose não é digerida e aí começam esses sintomas que você falou. Então, a partir de um determinado momento da vida, 5, 6, 7 anos em diante, a produção no intestino desta enzima, a lactase, começa a diminuir gradativamente. Olha. E à medida que se diminui a produção dessa enzima, que é um processo natural da espécie humana, aliás, o ser humano é o único bicho que depois de velho ainda consome leite. Você não vê leão tomando leite, baleia tomando leite, camelo tomando leite, só os seres humanos tomam. A partir de um determinado momento, a produção dessa enzima cai e aí começam os sintomas da intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose, você falou muito bem, no Brasil está presente em 70% dos casos. Então, o normal é ser intolerante. Sim. E o anormal é ser tolerante, já que a minoria, entre aspas, tolera. Sim. Nesse caso, o leite seria um produto inflamatório? De maneira alguma. Isso é uma coisa que nós temos que desmistificar, porque a internet está cheia de informações erradas. O leite não é inflamatório. O leite é um alimento, aliás, com algumas substâncias anti-inflamatórias. Agora, há uma confusão nas terminologias. Uma coisa é ser intolerante ao açúcar do leite. Outra coisa é você ser alérgico à proteína do leite. São entidades distintas. Enquanto a intolerância à lactose acontece a partir do momento que você vai ficando mais velho, que sai de criança para adolescente, adulto, jovem, a alergia à proteína do leite é um problema que acontece nos lactentes. Nas criancinhas que assim que nascem, elas podem já ser alérgicas à proteína do leite. Isso ocorre em 3%, talvez um pouco menos, dependendo de região para região. E com o tempo, essa alergia do leite tende a desaparecer, curiosamente. Olha. Né? Só uma minoria dos adultos são alérgicos à proteína do leite. Já a intolerância ao açúcar do leite, a lactose, realmente é muito frequente. E aí é importante eu mencionar
pode perguntar, se quiser, como é que se faz o diagnóstico. Sim, claro. Como é que se faz, doutor? Como é que a gente chega nesse diagnóstico de intolerância à lactose, né? Percebi ali que estou com alguns sintomas, não sei bem o que é, e chega nesse momento que a gente solicita, né? De repente, que tipo de exame, né? Para saber se eu sou intolerante. Existem alguns tipos. Primeiro que tudo, que a história clínica geralmente é fundamental. O paciente fala que quando ingere leite e derivados, sente mal-estar na barriga, pode ser como você mesmo disse, perfeito, gases, mau desconforto, às vezes as fezes mudam a consistência e pode ter diarreia, perfeito. O mais prático seria, fique afastado do leite e do queijo e do iogurte por 15 dias, né? Faça um teste e depois reintroduza o alimento para ver se os sintomas retornam. É uma forma mais simples. Mas muitos médicos acabam solicitando o teste de tolerância à lactose, que é um exame que é feito no laboratório de análises clínicas, onde o técnico dá 50 gramas de lactose, uma lactose concentrada. 50 gramas de lactose. Isso eu já falei em outras vezes. Você tem ideia, Divan, o que significa 50 gramas de lactose? Não, deve ser um negócio, uma bomba. Uma bomba. É o equivalente a 1 litro de leite. Minha nossa! Não é isso? Você toma ali num copo, o equivalente a 1 litro. Não, deve ser um negócio, uma bomba. Uma bomba. É o equivalente a 1 litro de leite. Minha nossa! Não é isso? Você toma ali num copo, o equivalente a 1 litro de leite. Equivalente a 1 litro de leite. E aí eu brinco. Se a pessoa não é intolerante, ela passa a ficar, porque ninguém toma 1 litro de leite no café da manhã. Cipoada de leite. Então, assim, veja bem, você vai fazer um super diagnóstico, eu digo assim, você vai diagnosticar demais casos que, em tese, você pode consumir um copo de leite. Aí fica uma grande mensagem para a plateia que está nos ouvindo. Meu Deus, pessoal, o ser humano consegue digerir bem um copo de leite, que é o equivalente a 12 gramas de lactose. E isso é muito importante porque o leite, além da proteína, que é fundamental, uma média de 6 gramas de proteína, fundamental para a nossa força muscular e tudo mais, o leite tem cálcio. Sim. Importantíssimo, principalmente para nossa velhice. Principalmente para nossa velhice, para os nossos ossos. Então, assim, não existe no mundo alimentar nenhum que rivalize com o leite. O couve. Não, você vai comer quase 1 quilo de couve. Tem que aguentar, não é para matar. Não, é impressionante. A quantidade de cálcio que você tem num copo de leite, para você consumir em couve, espinafre, em qualquer outra verdura, brócoli, né? Você vai consumir 500 gramas ou até quase perto de 1 quilo. Então não tem concorrente na natureza. E o leite está ali, é um cálcio de alta absorção, fundamental para a saúde óssea. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, bem claro, eu perguntei já a Menca, ela disse que nunca tomou aquele leitinho quentinho, espumante do peito da vaca. Eu vou muito no interior e é um hábito, né, muito grande. É o leitinho do peito da vaca. Já vai direto assim da teta para tem aquela espuminha assim. Esse leite, doutor José Gurgel, ele é benéfico, é bacana, ele tá ali bem tiradinho na hora, ainda chega quentinho. Olha, Edivan, é ótima essa sua pergunta também, porque existe algumas pessoas na internet falando que o mais saudável seria tomar o leite do peito da vaca. Pessoal, não! Homem, não digo negócio disso. Olha aí. Eu tô pro interior. Tá vendo? Só falta botar... Você tá vendo? Só falta botar só a boca tirando assim naquele balde. Eu sei. Quer dizer que não é legal? Porque é o seguinte, a pasteurização, que o nome vem de Louis Pasteur, um cientista francês do século XIX, foi ele que identificou a pasteurização, não para o leite, para os vinhos, etc e tal. Foi depois um alemão, já no final do século XIX, que levou a pasteurização para o leite. E a pasteurização ficou universalmente, no mundo todo, reconhecido como uma forma eficaz de matar as bactérias que podem vir do peito da vaca. Eu estou falando de tuberculose, brucelose, listéria, Escherichia coli. Então, assim, por mais que a vaca seja limpa e você cuide bem da vaca, da sua fazenda, ainda assim existe o rabo da vaca, né, que está ali passando, ali perto. Né? Então, você pode contaminar com as fezes do animal e ali você contrair doença. Então, a pasteurização, que foi introduzida no Brasil em 1950 e foi tornado quase posso dizer assim, uma lei, uma determinação dos nossos órgãos reguladores a partir de 1970, é uma coisa que acabou com esse tipo de doença. Então, o senhor não recomenda? Não, o leite tem que ser o leite pasteurizado, como a gente compra na padaria e no supermercado. Ferver o leite, o leite quando você já compra, ele já está protegido.
Mas ainda assim não é exatamente tão eficaz como a pasteurização. E nós temos o leite hoje de caixa, que é o leite UHT. Fala tanto, doutor, desse não, pois é, diz que não é bom, que não, né, que... Não, veja bem, a perda de proteína é mínima, existe uma discreta perda de algumas vitaminas no aquecimento, na pasteurização e no leite com a ultra high temperature, que é o UHT, mas é uma perda muito pequena, tá certo? Há também a perda da lactase. O que o senhor disse aí é o quê? Quer dizer o quê? É temperatura muito alta, que o leite é aquecido por 4 segundos a 135 graus. É possível encontrar algum leite sem esse UHT escrito? Não, você pode ter o leite UHT e o leite sem ser UHT, né? Então, assim, são medidas sanitárias importantes para a saúde de todos nós. Existem outros tipos de leite que você pode perguntar. Sim, inclusive eu até perguntar porque existe hoje em dia também, doutor, aquela questão de ser o leite integral e um composto lácteo, né? Existe diferença e vai fazer diferença numa pessoa que, por exemplo, tem intolerância à lactose? Bem, aí são outras questões, né? A indústria alimentícia, ao longo do tempo, isso não é coisa nova, já vem há algumas décadas, que criou o produto lácteo, né? Que é um produto que, na realidade, não é o leite original, tá? É um leite fake. Como o chocolate, que não tem chocolate achocolatado, né? Então, veja bem, dependendo da indústria, dependendo do produto, ele pode ter uma quantidade de proteína bastante interessante, pode ter o cálcio na mesma quantidade. Cabe você analisar o que tem naquela vez você não está comprando gato por lebre. Sim. Né? Mas uma coisa que tem que falar, você falou da questão do leite integral. O leite integral, o termo integral, se refere a conteúdo de gordura do leite. Né? Então tem um leite integral tem mais gordura, e o leite desnatado tem menos. Isso é de conhecimento comum de todos. Né? Agora tem uma informação nova que é importante, que a população ainda não domina, é que é o leite A2A2. Sim. Isso é muito interessante. Eu vou tentar esmiuçar aqui. Nós temos proteínas no leite, né? A caseína é a proteína mais encontrada no leite. E o leite tradicional, da vaca tradicional, ela produz uma substância chamada beta-casomorfina 7, que algumas pessoas podem dar gases. Não tem nada a ver com a intolerância à lactose. É uma outra situação. Então, ao descobriram as vacas que inicialmente ali entre a Inglaterra e a França, numa ilha lá do Canal da Mancha, que produzia um outro tipo de leite, que é denominado hoje pela indústria como A2A2, que produz uma proteína de melhor digestão. Tá certo? Isso está disponível já nos supermercados. Sim. Você vai encontrar leite A2A2, que pode ser benéfico para aquelas pessoas que não têm intolerância à lactose, mas que têm sintomas de gases. Sente um desconfortozinho ali, né? É uma alternativa para se tentar. E aí, doutor, quando a gente chega nesse diagnóstico, né, da intolerância à lactose, a partir do momento que eu recebo lá, fiz o teste, né, recebi ali, é intolerante. O que é que eu faço a partir de agora? Eu realmente tenho que tirar todo o leite e derivados da minha dieta? É isso que vai fazer com que eu, de repente, melhore de algum sintoma? Muito bem, veja bem, como eu disse a você, o leite é fundamental. A primeira coisa que a gente tem que tentar é ver se ele consegue digerir um copo de leite por dia, um pedacinho de queijo. Ele pode tentar o leite sem lactose, né? Leite em pó. Leite em pó sem lactose, mas existe o leite líquido sem lactose. Na realidade, a indústria coloca uma quantidade de lactase dentro dele, muda um pouquinho o sabor, um pouquinho a cor e o preço fica um pouquinho mais caro, mas a quantidade de lactose no leite vai ser menor. Existe já diretriz dos órgãos reguladores que tem que ter uma quantidade menor, tipo menos de 100 miligramas ou zero de lactose no leite. Esse leite é de uma fácil digestão, tá? Então você preserva a capacidade de você fazer uma dieta com sua meta de cálcio diária, que é muito importante, que vai depender de idade para idade, pode no adulto, em torno de 1 grama, 1,2 gramas dia de cálcio. Você come 2-3 porções de laticínios por dia, você está ajudando muito a bater a meta do cálcio. Certo? Então, se você aceitar bem o leite sem lactose, que é vendido no supermercado, nas farmácias ou nas padarias, dá tudo bem. Outra alternativa é você comprar a lactase, que é a enzima que a indústria farmacêutica faz muito bem. Você pode ir na farmácia,
e comprar. Tem várias marcas disponíveis, e na hora que você for ingerir o produto do lácteo, o produto do leite, ou o queijo, ou o iogurte, ou um sorvete, você toma um comprimido, 1 ou 2 comprimidos, de acordo com o seu grau de intolerância. Então, com isso, você preserva a capacidade de estar ingerindo um alimento de alto valor biológico, uma proteína de alto valor biológico, e o seu cálcio diário que você precisa para os seus ossos, tá? Na pior das hipóteses, se você mesmo assim tem problema, é importante procurar o médico, porque diarreias constantes. Exatamente, tem que fazer o que nós médicos chamamos de diagnóstico diferencial. Existem outras doenças que você não pode achar, não, eu devo estar com intolerância à lactose. Você pode ter uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite, uma doença de Crohn, você pode ter uma parasitose intestinal, você pode ter a síndrome do intestino irritável, que é uma doença muito comum, não vou dizer tão frequente quanto a lactose, mas também rivaliza em termos de número de atendimentos no consultório de gastroenterologia. Sai daí, abacaxi, que eu tomei leite. Essas combinações, doutor. Aí você, leite com manga, leite com abacate, leite com abacaxi, vitamina de banana com leite, mamão com leite. Leite com banana verde. Essas combinações, às vezes, aumenta muito aí o índice glicêmico e pode dar aí uma reaçãozinha, uma diarreia, alguma coisa. Porque isso vem lá do passado, né? Vovó dizia, sai daí, abacaxi, que eu tomei leite. Manga com não sei o que faz mal. Tem umas crendices populares, né? Algumas têm verdades científicas, né? Sim. Por exemplo, você falou de fruta, a intolerância à frutose na literatura médica é extremamente rara. Assim, um para cada 40 mil pessoas. Estamos falando, veja bem, leite, a gente está falando de 30%, 70%. Sim. Nem todo mundo vai ter sintoma, deixar bem claro isso, a minoria vai ter sintoma, senão os consultórios, os médicos iam se internar na UTI, que estão cansados, né? Então, sim, é uma minoria. A intolerância à frutose, mais raro ainda, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade. Você come uma cumbuca de fruta muito grande e você pode ter um sintoma, a barriga fica estufada, né? Comer uma jaca. E tem a questão do glúten também, que é uma coisa, um outro assunto, é uma outra entidade, tem a ver com a proteína do trigo, né? Então, assim, na realidade, essas situações que a gente observa na prática do dia a dia, a gente escuta, algumas a gente pode tentar explicar. Existem algumas pessoas que são mais sensíveis a um alimento que outras, sim, mas assim, de uma maneira geral, a intolerância à frutose não é tão frequente assim, mas a gente também tem que pensar. Existe também intolerância a alguns tipos de adoçantes, que podem, como o sorbitol, que está presente em gomas de mascar, em alguns produtos alimentícios, que também podem dar sintomas. Olha, tem umas perguntas aqui, Mencas, bem. Vamos lá. Muita pergunta aqui. Osmarildo Galvão. O ácido úrico tem a ver com a lactose. Pastor Saulo André diz que pergunta ao médico se uma pessoa que tem azia pode tomar leite. Tomei muito leite ferrado, tomei muito. E aquele leitinho que o irmão passa vendendo nas ruas, na garrafa PET. É perigoso, viu? Isso é uma beleza. Isso aqui não dá logo um revestrez grande na barriga do camarada, nos intestinos. Pois é, né? Portanto, doutor... Leites de amêndoas, leite de castanha, esses leites novos aí que estão usando, né? Santiago Design está perguntando aqui. São muitas perguntas, assim, o ácido úrico não tem nada a ver com leite, primeira resposta. A segunda do pastor, qual foi? Se uma pessoa que tem azia pode tomar leite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A azia é um sintoma da doença do refluxo. A doença do refluxo é o ácido do estômago que volta para o esôfago e causa uma inflamação do esôfago, que é a esofagite. Se você tem uma esofagite, seu esôfago está ferido. Se ele está ferido, umas substâncias, qualquer tipo de alimento pode desencadear desconforto. Alimentos mais adocicados estariam mais envolvidos nos sintomas. Não é o leite que causa azia, mas a azia já está pela esofagite e você tem que tratar a esofagite para poder se alimentar de tudo que você gosta, tá? Então não é o leite que causa a azia. Terceira pergunta. Se aqueles leites de amêndoas, leite de castanha, o que seria aquilo? É importante também, doutor? De repente a pessoa está diagnosticada ali com intolerância à lactose, esses leites também são uma saída? Veja bem, são leites que não têm proteína. O leite de amêndoa, leite de castanha, eles têm seus valores, né? Tem seu valor, mas quando a gente fala, a gente tem que se preocupar na meta proteica do dia a dia, né? Todos nós temos que ingerir proteína da forma como se recomenda, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas em média a gente tem que
comer uma dieta mais ou menos 1 grama de proteína por dia por quilo, né? Equivale a pessoa de 70 quilos, tem que tomar 70 gramas de proteína por dia. E o leite, um copo de leite fornece 6 gramas de proteína. Já o leite de castanha, o leite de amêndoa, não fornece proteína. Você poderia falar, e o leite de soja? Ok, leite de soja sim, tem uma condição de proteína muito boa, por outro lado não tem cálcio. Né? Leite de cabra? Não, leite de cabra e leite de vaca se equivalem, elas têm mais ou menos a mesma composição, de linhas gerais, mas assim, falando os leites vegetais, que são o leite de amêndoa, de castanha, tem outros aí, o leite de arroz, são leites que são fontes de caloria, né? E tem algumas vitaminas, ok, mas quando fala a questão proteína e cálcio, eles perdem. Então não troque o leite de aveia por, o leite em pó. Qual seria a quantidade ideal? Fazer aquele. Muita gente gosta do leite com café. Sim. Né? Aí bota só uma colherinha, isso aí resolve a parada ou teria que ser uma medida mais ou menos igual? De fabricante para fabricante, mas em geral eles recomendam no rótulo do produto, tá lá dizendo 2 colheres de sopa, que equivaleria a um copo de leite tradicional, né? Aí você estaria tomando a quantidade de proteína em torno de 6 gramas de proteína e a quantidade de cálcio que é equivalente a mais ou menos 250 miligramas por porção, né? Que seria uns 20 a 25% das necessidades diárias de cálcio, né? 2 colheres de sopa, né? Você pode comer menos, depois comer um queijo. O velho não pode tomar muito leite não, né? Não, pelo contrário. O velho precisa mais cálcio do que o adulto jovem, né? Em torno de 1,3 grama por dia, então ele tem que tomar... Nem adianta tomar demais, porque sai na urina, como diz o outro. Então, isso é uma questão interessante, porque assim, nós inclusive estudamos essa questão da sarcopenia, que é a perda da força muscular e da massa muscular, e tem muito a ver com a ingestão de proteína no dia a dia, né? A gente estuda isso, faz parte da minha dissertação na USP, na Universidade de São Paulo, e o que a gente tem observado é que pessoas idosas estão ingerindo pouca proteína, né? Não comem muita carne, um pedaço de carne é pequeno, um pedaço de frango é pequeno, não tomam leite, e você tem uma dieta pobre. Além de ser pobre em caloria, porque ela está prezando para ficar slim, ficar magrinha, ficar elegante, então ela come uma dieta hipocalórica, uma dieta pobre em proteína, ela é uma candidata a ter sarcopenia, que é a perda da força muscular. O leite ajuda a combater isso, porque é uma proteína de alto valor biológico. Olha aí, portanto, gente, jamais tirar o leite ali da sua dieta, né? Ou então fazer, acho que... nada do peito da vaca, né? Nada do peito da vaca, aí tem que ter moderação, né? Eu tô com alguma coisa crônica aqui. Quem? Quem? Eu. Por quê? O peito da vaca não despeito. A partir de agora, tchau. Tchau, leitinho do peito da vaca. Como é bom a gente conversar, né? Pois é, né? Porque mas todo mundo acha que é a coisa mais saudável do mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ixi, é perigoso, né, gente? Perigoso. Mas só pra gente finalizar, doutor, o senhor comentou que existem ali graus, né, desta intolerância. E eu até vou me colocar na roda aqui, que recentemente eu fiz o meu... Você tem intolerância à lactose? Tenho. Disseram que eu tenho. Mas recebi esse diagnóstico, né, de intolerância à lactose, mas assim, eu tomo leite e realmente não tenho sintomas, né, esses sintomas que a gente comentou aqui, por isso que eu tô perguntando da questão existe um grau ali de intolerância, algumas pessoas mais, outras menos, eu consigo ingerir o leite, consigo ingerir derivados sem muito problema, mas sei que tem gente que, né, já não consegue como eu, então existe mesmo essa questão depende da pessoa? Então, não existe nenhum método laboratorial que diga você tem muita intolerância e o outro tem menos. Não existe. Isso é uma coisa clínica, de história clínica, né? Pessoas como você são a maioria. Né? Pessoas que conseguem viver com leite, tomando um copo de leite, um queijinho, vivem muito bem, protege seus ossos, tem uma ingestão de cálcio adequada, né? É claro que se você está em jejum, com o estômago vazio, e vai ali na sorveteria e come um pote de sorvete. Um pote de sorvete com o estômago vazio, tá difícil, né, pode doutor? ser que você tenha sintomas. Sim. Mas geralmente o leite misturado com o pão do dia a dia, com o ovo, tal, que o estômago ele vai ter mais trabalho para digerir todos esses alimentos, então ele fica meio que paradão ali digerindo. E aí aquele leite vai entrar no duodeno, que é depois do estômago, né, fazendo a curva direita. Então, aí a digestão vai se dar de uma forma mais tranquila. Diferentemente, você faz uma ingestão de um sorvetão, um sundae, com o estômago vazio, aí aquilo tudo vai para o duodeno e a lactase, a sua
lactase, a sua produçãozinha de lactase não vai dar conta daquele exército de lactose. Então fica aí a mensagem: consuma leite, leite não é inflamatório, pode confiar no leite industrializado, não tem problema nenhum. E principalmente, consulte o seu médico para ver se realmente o seu problema digestivo é intolerância à lactose ou não tem outro problema. Lembrando que mês que passou, que foi o mês de conscientização da campanha de prevenção do câncer de intestino grosso, todo mundo a partir de 45 anos tem que fazer uma colonoscopia para prevenir o segundo câncer mais importante na espécie, pelo menos no nosso hemisfério sul, que é o câncer de intestino. Então, para você não achar que seu problema é intolerância à lactose, está deixando passar um problema mais sério. Pois é, fica de olho, tá, né? Não fica só achando, pode ser, pode não ser, que hoje tem a intolerância à lactose, tem a questão do glúten, né, que o pessoal às vezes se afasta ali de determinados alimentos, e que numa situação como essa, né, doutor, nem sempre é muito bom você se afastar do leite, por exemplo, que ele vai te trazer diversos benefícios, principalmente quando você chegar ali na velhice, né? Então é importante, você tem que se conhecer também, né, doutor, para saber como é que tudo isso funciona, né? Como é que o seu organismo se comporta dependendo aí do alimento que você ingere, né? Pode tudo, tá dizendo aqui. Essa é, sem dúvida, uma das melhores entrevistas explicativas que já acompanhei na Jovem Pan de Natal. Eita, coisa boa. Doutor José Gurgel é danado. Doutor, quero agradecê-lo. Muito obrigada. Esse negócio de não tomar leite no peito da vaca. Mas deixa de coisa que você tem que tomar o leite, mas não do... Tem que ficar ali na regra de da teta da vaca. Grama de calça por dia. Então. Um pouquinho de leite por dia, porque velho, tem que se cuidar. Tem que se cuidar, sempre. Todo mundo tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar. Doutor, muito obrigada, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Como nosso ouvinte falou aí, muito bacana entender um pouco mais de tudo isso. Eu acho que as pessoas realmente têm que ter a informação, né? E a gente tá aqui para isso. E muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade a vocês dois. Maravilha, gente. Conversamos com o médico gastroenterologista, especialista em intolerância à lactose, doutor José Gurgel. Doutor, a gente encontra você como? No Instagram, eu sou bem ativo, @José Gurgel. Não tem o doutor, @José Gurgel.